Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. Está começando mais um Contraponto. Na ordem do dia, eis que surge o tema divórcio do sono, ou seja, casal dormindo em camas separadas, quartos separados, e nesse sentido, até que ponto o sono parece estar ajudando muitos casais a se adequarem a uma nova realidade. Estas e outras questões nós vamos formular no contraponto de hoje. Estamos recebendo a professora livre-docente do setor de sono da mulher dos departamentos de ginecologia e psicobiologia da Unifesp, ela que é pesquisadora do Instituto do Sono e professora também da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein, a doutora Helena Rachou. Bom dia, doutora Helena, prazer em tê-la de volta ao programa. Bom dia, obrigada pelo convite. Participa conosco também pela primeira vez o professor associado do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, ele que é presidente executivo do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool e coordenador do Núcleo de Psiquiatria do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Arthur Guerra. Bom dia, prazer em tê-lo conosco, Dr. Arthur. Bom dia, Márcio. Muito prazer, Helena. Prazer. Também fazer parte desse bate-papo aqui, desse contraponto, que eu vi agora, existe há 38 anos, é isso? O Contraponto existem há 10 anos. O programa, 38 anos no ar, viu, professor? Parabéns. Muito obrigado. Bom, eu pergunto então, até que ponto, doutora Helena, o sono parece estar ajudando aí muitos casais a se adequarem a uma nova realidade, ou seja, dormir em camas e quartos separados? A gente tem os dois lados, né? Como você bem falou. Nós temos casais que preferem dormir juntos, e a gente tem até estudos mostrando aí o benefício de dormir juntos, e tem casais que precisam dormir separados. A gente teve até uma tese que documentou como que fica o sono da mulher cujo marido tem um distúrbio de sono ou de apneia. Doutor Arthur, o senhor escreveu a respeito, o artigo deu muita repercussão, e tem um ponto ali do seu artigo que eu queria exatamente colocar para os nossos ouvintes, que o senhor diz o seguinte, que nós temos que admitir que a rotina de um casal pode ser muito diferente, o que significa que cada um dos pares pode ir para a cama em horários bastante distintos. E aí eu pergunto, se isso, por si só, já poderia justificar a adesão ao divórcio do sono, doutor? Olha, eu sou psiquiatra, e para mim, talvez um dos principais sinais assim, que a gente avalia na hora de ter uma fotografia do paciente em termos de saúde mental é o sono. Eu converso e trato de pacientes com depressão, com ansiedade, com pânico, com álcool e drogas especialmente, né? Vários diagnósticos psiquiátricos. Em todos eles, não é que eu começo com sono, mas eu olho para o tema sono de uma forma muito especial, né? Eu olho para o meu sono, eu olho para o sono das pessoas que vivem comigo, né? Quando esse sono está razoável para bom, olha, as coisas vão bem. Quando esse sono não vai bem, é porque tem algum problema. Esse é o primeiro ponto, né? Agora, nos casais, como a Helena bem falou, quer dizer, os casais existem há milhares de anos na nossa sociedade, provavelmente vão existir por milhares de anos no futuro também. E os casais, eles têm acordos, têm valores, têm sintonias, e falta de sintonias, às vezes, né? Que são muito próprios dos casais, de cada casal, né? Como cada casal lida com isso e combina com outro par, né? Quais são
quais são os acordos, vai, digamos assim, é muito único. Aí entra o sono. Eu acho que deve ter casais que os dois dormem muito mal e conseguem ficar juntos. Tem casais que os dois dormem muito bem e vão dormir em quartos separados. Tem casais que dormiam bem, hoje dormem mal por outras questões, outras pessoas na relação, sei lá, vida sexual, não sei, tem tantos assuntos no meio de um casal. Então, uma coisa é o sono, a outra coisa é a opção madura, que eu vejo cada vez maior, cada vez com uma frequência maior, de casais de forma sem briga, de forma harmônica, de forma, diria até amorosa e respeitosa, um vai para um quarto, outro vai para outro quarto. Especialmente os casais, quando os filhos saem de casa e não tem mais aquelas preocupações, às vezes acabam tendo. Eu tenho casais muito próximos a mim, né? E eu vejo esses casais brigando. Não, eles não estão brigando. Um gosta menos do outro? Não acho também. Acho que até um gosta mais do outro, e um respeita mais o outro nessa situação. Agora, doutora Helena, comumente o ronco, né, seria um sintoma de distúrbio. E outros sinais seria a apneia do sono, incluindo aí uma certa ofegância, aquele pausar da respiração, sentir aquele cansaço durante todo o dia. Esse é o perfil do candidato ao divórcio do sono, doutora? Eu acho que assim, a gente tem um problema, especialmente na meia-idade, que a mulher começa a ter mais insônia e o parceiro começa a ter mais apneia. E aí fica uma combinação meio difícil, né? Porque a mulher já está com uma certa dificuldade de pegar no sono sozinha, por conta dos calores, por conta das modificações aí da vida, enfim. E tem. Então, qualquer coisa já é mais fácil de acordar. Aí você vai dormir justamente com um parceiro que ronca. Quer dizer, ele já tem um estímulo já contínuo ali de barulho e tudo mais, que acaba ainda prejudicando ainda mais essa questão do sono. Então, eu ia citar, inclusive, essa tese que foi desenvolvida lá na psicobiologia, em que eles levaram os casais cujos maridos roncavam e fizeram a polissonografia na mulher durante uma noite inteira para ver como ficava o sono da mulher cujo marido estava roncando. E, obviamente, como a gente já esperava, mas acabou sendo documentado, que o sono fica muito ruim, né? Ele fica muito mais fragmentado ainda, porque, claro, você tem um estímulo externo constante. Então, acho que assim, em relação a distúrbios de sono, quando tem, especialmente essas duas linhas, né? Um apneico com uma insônia, aí é uma combinação realmente aí favorável ao divórcio do sono, né? E aí a gente precisa ser muito delicado, né, para falar para os pacientes, porque tem alguns maridos que ficam realmente bem chateados quando a mulher fala que já não dorme ainda com o marido, pior ainda, né? Então precisa de toda uma delicadeza, enfim, para lidar com essa situação e combinar, enfim, aí você entra também na questão do relacionamento, né? Depois a gente pode falar do outro ponto, mas acho que agora, nesse momento, era bom esclarecer que realmente é documentado que esse estímulo contínuo, sim, deixa o sono bastante fragmentado durante a noite inteira e dá repercussão no dia seguinte, que a mulher, sim, fica mais cansada porque ela não repousou o que ela precisava ali durante o sono, né? Uhum. Doutor Arthur, há quem pense que dormir separadamente melhora o sono do casal, e será que isso também poderia melhorar o relacionamento deles quando ambos, o casal, por exemplo, fica sem sono, eles poderiam tratar um ao outro com mais hostilidade? É por aí mesmo? Márcio, Helena, é, manter um relacionamento estável, vai. Estável, o que que é estável? Estável é, às vezes tem umas desavenças. Tem uma frase que eu gosto de falar que é assim, na, na diferença de opiniões, quando você para e ouve a opinião diferente da sua, que você cresce, você aprende coisas novas. E os casais, desculpe, perdão, cada casal tem o seu estilo. Tem casal, eu conheço, que gosta de um atrito leve. E aí eles dormem melhor depois, né? Tem casais que vivem numa harmonia assim, maravilhosa, né? De dar inveja. Eu acho que o segredo é você entender
como que o outro está se sentindo. Você se colocar no lugar, eu sou o marido, eu me coloco no lugar da minha esposa. Como que ela está? Esse padrão de sono, esse padrão de comportamento que eu tenho, será que é alguma coisa que é aceitável para ela, né? E vice-versa, né? É, deixa eu contar um segredo aqui, então, rapidinho. Eu sou, Helena, eu não sei se existe hoje, mas na época que eu me formei, há 47 anos atrás, tinha uma coisa chamada shorter sleeper. Pessoas que dormem pouco, Uhum. né? Existe Dormem ainda. pouco assim, desde a época do curso de medicina, quando você começa a dar plantão, mas antes já era assim, sabe? Eu ia dormir, sei lá, 1 da manhã e às 4h30, 5 horas eu acordava feliz da vida. E de manhã eu sou ótimo, assim, sabe? Se você colocar, Márcio, esse contraponto que nós estamos fazendo aqui 2 horas mais tarde, eu já começo a ter dificuldades, né? Mas de manhã, Helena, eu sou acordado. Eu estou dormindo, eu sou acordado por pensamentos positivos. É uma delícia. Geralmente vem pensamentos com soluções, com dúvidas. Eu tinha que fazer uma coisa, tinha que dar aula, não sei mais o que, tal, pronto, vem tudo de manhã, como se fosse assim, bom dia, pode acordar campeão, não sei mais o que. Minha mulher, ela é do outro padrão. Ela gosta de dormir mais tarde, ela e gosta de acordar mais tarde também, né? Como eu não tenho, não é que eu não tenho sono, mas às vezes eu acordo mais cedo, vai, às 3 horas, 3h30, às 4 horas, e eu vou ler. Hoje tem tudo no iPad, né? Eu leio o Estadão, leio o Globo, leio Valor Econômico. Eu fico lá lendo. Aí você vê os e-mails, vê FAPESP, vê não sei mais o quê. E aquela luz, para mim, que eu tento deixar assim um pouco, não na cara dela, evidentemente, mas quando ela percebe aquela luz da tela, aí ela fica brava. E eu saio de fininho, assim, eu saio pé ante pé, aí às vezes eu vou para um outro quarto. O que tem nos salvado bastante é que na mesma cama que nós dormimos, existem dois animais de estimação, dois cachorros Golden, Nossa, 8 quilos cada. Então, essa mistura, super limpinhos, hein? Super limpinhos. Essa mistura, assim, dá um calor e todo mundo dorme até mais tarde. Às vezes eu volto para a cama só para poder acabar o sono e ficar com eles. O que eu quero dizer, Márcio? Cada um vai ter que decifrar e ter o seu caminho em relação a isso. Mas eu acho, Márcio, que o respeito que você tem que ter com a outra pessoa é fundamental, né? Se a minha mulher pedir para eu ficar, sei lá, às vezes a gente vai num jantar que acaba 1 da manhã, eu já estou cansadão, ele não sou daqueles que dorme no sofá quando tem recepção, sabe? Eu sento assim gostoso, eu durmo, porque já deu para mim. Agora, se for às 5 da manhã, eu estou super, super feliz aí e tal. Dormimos, então, no mesmo quarto, com dois cachorros. Às vezes eles não ficam em cima, eles ficam também no chão, mas como a cama é grande, king size, acaba ficando em cima também. Agora, doutora Helena, muitas pessoas optam por dormir separadamente exatamente para reduzir as interrupções do sono. Quando os parceiros dormem na mesma cama, eles podem perturbar o sono um do outro devido a diferentes horários de sono, aquela necessidade de levantar para ir ao banheiro, o ronco que a gente já falou, de repente movimentos das pernas e comportamentos relacionados exatamente ao sono. E aí eu pergunto, como é que fica essa questão do divórcio do sono e como ela deve ser discutida? é como a gente estava falando, né? É muito delicado, né? Porque eu mexo muito com distúrbio do sono na mulher, né? Que é a minha área mesmo. Então, as mulheres vêm com a queixa e elas já chegam reclamando do parceiro, que ronca, é sempre mais ou menos esse mesmo cenário, né? Mas a narrativa é que, assim, se elas começam a tentar falar que seria interessante dormir separado, a grande maioria dos parceiros fica muito magoado. Porque eles dormem, acham que dormem bem, eles roncam e tal, mas eles não veem que isso seja um problema. Então, eles veem isso como
poxa, ela não gosta mais de mim, não quer ficar perto, ficam magoados. Então, às vezes, muito frequentemente, vai a esposa levando o parceiro pedindo para eu conversar junto e explicar a real necessidade física e tal, 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 de que ela repouse, que eu cite essa tese, que realmente foi estudado que o sono fica ruim e tudo mais. Então, eu acho que tem que ser muito delicado. Às vezes a gente consegue até convencer, né, o parceiro a tratar. Então, bom, tá bom, então eu não abro mão que ela durma, não quero que ela durma separada, então eu quero tratar também, porque daí eu quero ver se ela fica. Então, e às vezes leva muito para essa questão pessoal, né? Então, eu acho que ainda é muito delicado. A gente tá rindo e tá brincando aqui, mas não é tão simples assim na hora do atendimento. Parece que a gente está falando uma coisa fácil, mas não é. É delicado, porque para uma pessoa que ele acha que ele está dormindo bem, ele está achando que a pessoa está exagerando, que ela está inventando, que não é tanto assim, que depois que todo mundo dorme, ninguém está mais conectado no que o outro está respirando, está parando de respirar. Então a pessoa às vezes não enxerga que para o outro é diferente, né? Uhum. E essa questão dos horários também é muito legal se você pega um curto dormidor dormindo com um curto dormidor, dois matutinos dormindo juntos. Até mesmo quando tu quer fazer atividade sexual, se um é matutino e o outro é vespertino, às vezes não combina bem lá o horário que eles querem fazer. Um quer num horário, outro quer no outro, também já gera algum atrito, porque, afinal de contas, tudo se passa meio ali no quarto. Então, é tudo muito delicado, né, de abordar, e depende muito, claro, da engrenagem de cada casal. Uhum. Mas o contraponto, eu não sei se você vai falar depois, Márcio, mas que eu já queria citar, que na minha tese, quando eu fiz a livre docência, uma parte da minha aula eu estudei sobre dormir juntos, né? Então, até antes de começar aqui, eu estava dando uma revisada nesses artigos. E tem alguns artigos que estudaram casais dormindo juntos, e que quando eles têm uma mesma engrenagem e, né, não tem essa diferença de horário, ou eles se sentem muito bem dormindo juntos, e isso aumenta até a porcentagem de sono REM do casal. Eles fizeram polissonografia do casal dormindo juntos, e tem 2 ou 3 estudos que mostrando que se não tem problemas maiores em questão de barulho, de mexer e tudo mais, ao contrário, isso dá mais segurança e os casais dormem melhor e tem uma distribuição dos estágios de sono ainda melhor quando se dão bem e dormem juntos. Olha que interessante. E é interessante que eu encontrei um estudo também da Universidade de Hertfordshire e que descobriu que casais que dormiam mais perto um do outro seriam emocionalmente mais próximos. E esse Isso, estudo apontou, inclusive, que 94% dos casais que fazem contato físico durante o sono, eles ficam felizes com o seu relacionamento, comparando com 68% daqueles que não tocam, né? E aí eu queria colocar para o doutor Arthur uma outra questão que foi levantada pelo escritor que se diz, viu, doutor Arthur, um especialista independente do sono, o Neil Stanley. E ele acabou lançando um livro no ano passado que tem o nome Um Divórcio do Sono, Como Dormir Separados Sem Desmoronar. E aí ele deu uma entrevista para a National Geographic e ele falou o seguinte: fomos enganados com a ideia de que deveríamos dormir juntos se estivermos num relacionamento. O que o senhor pensa a respeito, doutor? Eu acho que essa tintura de romance, né? Isso de, outra vez, é a cor dos casais, né? Mas romanticamente, falando assim, é bonito, né? O casal dorme junto, faz um carinho, pode ter vida sexual ou não, se combina nesse sentido. Mas é uma demonstração forte de carinho, num momento que é um momento importante na vida de cada um. Ele vai repousar, vai descansar, vai acordar e vai dormir e provavelmente vai acordar com alguém que ele gosta muito do seu lado. Eu achei que o divórcio do sono eu não sabia que tinha esse título. Por quê? Quando eu escrevi a coluna, Márcio, eu e mais 2 amigos médicos, nós começamos a escrever uma peça de teatro escrito Divórcio do Sono. E eu juro que eu não sabia que já tinha alguém, ainda bem que você está tocando no assunto aí e tal. Uma peça de teatro escrito por médicos, né? Evidentemente, todos os colegas
da mesma turma. Nós nos formamos em 78, então agora em dezembro nós vamos fazer 47 anos de formados, e todos assim com uma veia um pouco artística, né? Eu escrevi a coluna, um toca muito bem, o outro tem um ato de drama assim, bacana também e tal. E a ideia nesse Teatro do Sono era justamente contar a história de um casal de meia idade, já médicos, nós imaginamos um médico casado com uma médica, os filhos encaminhados, e aí eles resolvem de forma assim simples e natural tentar dormir em quartos separados. Exatamente como a Helena está falando. No começo, assim, o médico, o homem, com um pouco de desconfiança, não estava muito contente, se sentiu um pouco rejeitado. Ele tinha mesmo a apneia do sono, usava até um CPAP, e ela com um horário diferente do horário dele, né? E a peça toda se passa com mais duas pessoas, onde do lado dela aparecem alguns sonhos. E sonhos com rapazes mais moços e bonitões, que está na peça lá, né? É o sonho, é o sonho. Do lado dele, do médico, também aparece uma assistente bonitona, mais moça, etc. Tal, tal. E na peça de teatro, o rapaz mais jovem, bonitão, namora a moça mais jovem, bonitona, né? Tudo na fantasia, como se fosse um certo inconsciente, né? Com algumas piadinhas, algumas tiradas assim e tal. Não é fácil escrever uma peça de teatro, tanto que nós começamos e nós não acabamos ainda, né? Porque é uma outra linguagem, tudo tem que estar dentro de um tempo, etc. Tal. Mas eu estou muito contente de saber que divórcio do sono, que nós achávamos que era uma expressão nossa, não é. Você está me falando que já tem alguém que escreveu sobre isso antes. Eu vou dar os créditos para evitar plágio, né? De roubar o título aí. Doutora Helena, se por um lado dormir um ao lado do outro pode não ser perfeito, acordar juntos pode ser. E aí o despertar junto pode ser aquela chance de compartilhar coisas interessantes que foram consumidas enquanto um dormia. O que pensa a respeito, doutora? Ai, acho que de novo, né, Márcio e Arthur, depende muito da engrenagem, se eles foram dormir nas pazes também, né? Porque às vezes foi dormir brigado, não quer nem quando acorda ainda não quer ver muito a cara do outro, né? Então acho que depende muito do enredo todo e do timing de acordar. Até porque tem gente que acorda muito bem, que nem o Arthur disposto, e eu também, eu sou esse estilo que acordo. As minhas filhas, por exemplo, acordam, elas falam que não fizeram download da alma ainda, né? Elas acordam, não estão falando quase nada ainda, e aí eu venho pulando, fazendo café, não sei o quê, tá? E elas falam assim, mas calma, mãe, a gente ainda não conectou, a gente ainda tá, e você tá falando, fazendo. Então, depende muito do timing de cada um, né? Do biotipo, vamos dizer assim, dos matutinos, dos vespertinos. Os vespertinos de manhã estão de muito mau humor, não querem conversar sobre nada. Eles ainda realmente não fizeram download da alma, né? Eles estão ainda entrando, né, entrando em órbita, né? Entrando na cena. Então, acho que depende muito também dessa compatibilidade do humor, da engrenagem e claro, do que a gente estiver passando na vida para poder ver se vai ser legal. Mas, em geral, é bom, né? Você acordar e já poder trocar uma ideia, fazer um planejamento. Ah, e aí, o que nós vamos fazer hoje? Mas isso, por exemplo, né, quando a gente acorda muito bem-humorado e os outros ainda não estão no clima, é irritante para as pessoas, né? Porque você acorda muito animado e, bom, e aí, gente, o que nós vamos fazer? E tá todo mundo assim, calma, eu nem acordei ainda, né? Então não dá para você recapitular nada porque as outras não estão na mesma vibe que você tá. Isso é divertido, é a questão do acolhimento de cada um se reconhecer diferente do outro, né? E esperar o tempo que o outro também está acordando. Só que às vezes quando o outro está acordando, você também já está indo dormir, né? Se são extremos muito opostos, acaba tendo essas dificuldades, né? Na década de 1920, né, as camas de solteiro acabaram se tornando um símbolo de riqueza e moda. E aí veio a década de 1950 e aí aconteceu uma mudança de volta para camas de casal.
à medida que a era pós-Segunda Guerra Mundial acabou solidificando aí esse conceito do quarto principal, vendo camas separadas como um sinal de um casamento fracassado. E aí hoje parece que à medida que a consciência do papel do sono na saúde geral cresce, cresce também essa tendência de arranjos para dormir separados. Até parece aquele filme, doutor, Em Algum Lugar do Passado, não? Eu acho, é como a Helena falou, sabe, Márcio, para quem acorda bem-humorado, e às vezes você quer contaminar o outro com o seu bom humor para ajudar, às vezes é é uma tragédia você fazer qualquer piadinha. Tem um filho, 42 anos, sempre acordou mal-humorado, sempre, a vida toda dele. E à noite não está mal-humorado. Eu começo a ficar um pouco cansado, com sono, né? Ele não, ele está lá tocando a vida dele, feliz da vida, né? É, então, você entender, decifrar como que o outro funciona e você poder respeitar, eu acho que é o segredo. Acho que esse que é o caminho. Não adianta a gente querer contaminar, nem o parceiro, a parceira vai me contaminar, tampouco vice-versa. O que eu acho que a gente precisa tomar cuidado, Márcio e Helena, são com as piadinhas que esses bem-humorados como Helena e eu fazemos. Às vezes a piadinha ela não tem a intenção de machucar, tem a intenção só Mas de machuca, né? Às vezes machuca. vem de dentro, assim, sabe? Não é uma maldade, não tem uma intenção de. Mas então ele precisa tomar todo o cuidado para evitar essas coisas. Eu acho que hoje nós estamos numa situação onde eu acho que o normal num casal, vai, digamos assim, é dormir na mesma cama. É o normal, eu acho. E tem essas exceções, ou tem movimentos, né, que mandam no outro sentido, que eu acho que são cada vez mais frequentes e são complementares. E diferente do que eu mesmo achava antes, que podia ter algum atrito, alguma coisa assim, então funciona. Os casais, os amigos meus, os meus pacientes funcionam muito bem dessa forma, mas muito bem mesmo dessa forma. Doutora Helena, nesse momento, né, muitos que estão acompanhando aí a nossa conversa podem levantar a seguinte questão, por exemplo, um divórcio do sono requer 2 quartos disponíveis para dormir ao invés de um. Embora isso provavelmente não seja um problema para uns, nem todo mundo tem um quarto extra, uma cama de boa qualidade sobrando na casa. Esse é o ponto contra o divórcio do sono, doutora? Bom, a limitação física acaba sendo, né, uma limitação importante, porque um vai dormir aonde? Na sala, se tiver sala, né? Se a gente tiver pelo menos 2 cômodos aí, e quem que vai ser o que vai ficar menos acomodado? Aí vai começar a briga, não, vai o que tem apneia, porque o que tem insônia precisa de um local ainda melhor, né? Que geralmente é a mulher, né? A mulher com a insônia e o homem com a apneia. Mas acho que a questão física do local um limitante, né? Mas acho que mais do que a questão do físico ainda é a questão que a gente estava falando da engrenagem do casal e de resolver isso junto. Porque eu atendo, né, só mulheres, e elas, às vezes elas falam assim, a gente voltou a dormir junto, agora a gente estava dormindo separado, agora a gente voltou a dormir, não, ele foi viajar, daí eu fiquei com saudade, agora a gente está dormindo junto, apesar do barulho, eu ficava com saudade. Então, acho que momentaneamente, e dependendo da circunstância, também não é uma coisa que é fechada. Acho que pode ter momentos juntos, momentos separados. Uhum. Doutor Arthur, voltando para o seu artigo, né? E os filhos menores, né? O que vão pensar dessa iniciativa? O senhor pontua, os filhos podem achar que o casamento dos pais está em risco, doutor. É, não só os filhos, sabe? Às vezes tem gente que trabalha na casa, né? Os empregados, os familiares, né? Pessoas que gozam de uma certa intimidade do casal, os amigos, né? Então, eu acho que tem essa preocupação, né? Como que o outro vai entender? Eu tive uma experiência, outra experiência, eu vou contar aqui também. Eu tive um período
que eu tive que dormir em quarto separado da minha esposa, algumas semanas, na época da Covid. Eu peguei e ela não. Então, o nosso médico falou, ó, quarto separado. Sabe aquele comecinho, quarto separado, não pode ficar junto, etc, tal, tal, tal. Eu fui forçado a dormir em quarto separado. Bem chato, viu? Achei bem chato, bem chato. Obviamente, né? Eu fui para o quarto auxiliar, eu fui para o quarto de uma cama de casal, de uma cama simples, né? Na verdade, é uma bicama, que você puxa embaixo, mas é uma cama simples, assim, né? Naquela época nós tínhamos um cachorro só, nós não tínhamos dois, e o cachorro ficava em dúvida com quem ele ia ficar. Então ele ficou no meio, né? Às vezes ele vinha me visitar no quarto, às vezes ia visitar minha mulher no outro quarto e tal. Quando o médico liberou para que a gente pudesse voltar a dormir juntos, foi uma festa. Acho que foi uma festa para todo mundo, inclusive para o cachorro, sabe? Foi muito gostoso, assim. E aí que a gente dá o valor de quando você não dorme junto, assim, para esse tipo de casal, eu e a minha esposa. Tem uma paciente que falou para mim uma coisa assim, há muitos anos atrás, nossa, muito tempo atrás. Ela falou assim: eu durmo abraçada com o meu marido, com algum carinho, toda noite, mesmo quando a gente briga. Eu falei, nossa, Ana, né? Mas assim, né? Mesmo quando a gente briga, ela falou, eu não aceito que a gente durma sem um carinho, de mau humor, brigado, etc. Tal, tal, tal. Essa daí, esse casal, né? Não vai ter o divórcio do sono, né? Ela, e eu acho, Helena, que muita coisa nesse tema do sono está na mão da mulher, mais uma vez. As mulheres, falo isso de forma respeitosa, evidentemente, elas mandam, né? Eu acho assim, elas têm um poder muito forte. Assim, às vezes o homem fala mais grosso, não sei mais o quê, tal, 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 maior muitas vezes, etc. Tal, mas a mulher, ela tem um jeito, não sei, a coisa da. Acaba dando o tom, né, Arthur? É o que a gente fala aqui, o homem manda, mexe a cabeça, mas o pescoço é a mulher, né? Então, a cabeça e a mulher é o pescoço. Olha para onde a mulher direcionou É ali. uma, é uma boa. Eu acho que é isso. Se eu tiver que dormir fora, vai ser porque a minha mulher vai me mandar, eu acho, sabe? Então, as mulheres, e não são as mulheres só de esposas, né? As amigas, né? As assistentes, as sócias, as irmãs. As mulheres, eu acho que têm um poder, sabe? Assim, cada vez mais eu reconheço esse poder, que não é explícito e não é grosseiro, Não é explícito. não, mas algumas batem na Algumas é mesa explícito. bem, bem forte, assim, né? Doutora Helena, um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de Ohio descobriu que quando os parceiros dormiam menos de 7 horas nas 2 noites anteriores, o casal era mais propenso a se comportar de forma mais negativa ao discutir, por exemplo, um problema de ordem conjugal, né? E aí eles aferiram que os níveis de duas proteínas que impulsionam a inflamação no corpo seriam acionadas e estão relativamente associadas também às doenças cardiovasculares, diabetes e outras condições crônicas, e isso aumentaria cada hora de sono perdido, de acordo com as próprias amostras de sangue que foram analisadas. Eu gostaria de ouvi-la a respeito, doutora. Bom, é assim, o sono, ele é fundamental para a nossa restauração física e mental, né? Durante o sono a gente restaura tanto a parte física como mental. E existem diversos estudos mostrando as consequências da privação aguda
de sono e da privação crônica de sono. Eu costumo brincar com as pacientes que o sono não é uma conta que você pode pagar no fim de semana, você tem que pagar dia a dia. Não dá para deixar acumular o sono para deixar para pagar no fim de semana. Então, a gente tem consequências a curto prazo, então, esse estudo que você está falando, provavelmente estava medindo aí a curto prazo, então, uma noite de sono mal dormida, você já tem consequência no dia seguinte. Então, no dia seguinte, você tem prejuízo de atenção, de tomada de decisão, irritabilidade, você tem todas essas consequências de humor, tem consequências também na questão metabólica. Então, por exemplo, você perde peso durante o sono. Então, se você ficar muitos dias privado de sono, você vai acabar ganhando peso, né? E aí a associação com risco cardiovascular e tudo. Então, tem estudos mostrando também que existe uma diferença entre as pessoas que têm insônia e dormem menos do que 6 horas, elas têm um problema de sono mais intenso e com mais repercussão, do que as pessoas que também falam que não dormem bem, que têm insônia, mas que dormem mais do que 6 horas. Existe uma divisão bem importante na literatura sobre esses dois tipos de quantidade de sono, mesmo nos insônios. Então, as consequências de déficit de sono, né, no final das contas é déficit de sono, vão ser a curto prazo e a longo prazo, e se dão mesmo, e de forma imediata, com 2 noites a gente já tem essas consequências que você está falando, e com mais tempo, pior ainda. E nós estamos numa sociedade que é privada de sono, né? Então, mesmo no meu ambulatório, que é um ambulatório super especializado de distúrbios do sono na mulher, uma grande parte a gente chega à conclusão que não é um problema de sono, elas estão privadas de sono, elas precisariam dormir 7, 8 horas, e elas só têm disponível na agenda 6 horas, 5 horas, porque tem que cuidar da casa, estudar, trabalhar, nanã, e chega à noite, não tem tempo para dormir, e o pouco tempo que tem, ainda não consegue pegar no sono. Então, tudo isso para dizer que o déficit de sono pode ser forçado, pode ser por conta da insônia mesmo, mas que de qualquer maneira o déficit de sono vai dar essas repercussões. Doutor Arthur, o senhor se reportou em instantes atrás a sua experiência de dormir em quarto separado, né? Durante a pandemia, né? E muita gente pode ter aderido à ideia exatamente por conta da pandemia, quando então o próprio confinamento ele promoveu uma série de alterações dentro dessa dinâmica familiar, né, doutor? A pandemia foi algo muito especial, né? No meu campo, no campo da saúde mental, foi algo que a gente nunca tinha visto antes, né? A gente nunca tinha visto, Márcio, Helena, tanta gente assim com sofrimento tão forte. Quer dizer, quem já tinha uma certa tristeza ficava com uma depressão, às vezes, gigante. Um isolamento. Tinha gente que bebia no final de semana, começou a beber durante os dias. Tem gente que bebia à noite, começou a beber também durante o almoço. Então, quadros de ansiedade, pânico de pegar a doença, né? E aí você vai para essa tela que nós temos aqui, o computador, né? Você trabalha no home office, você não dá o limite, você também entra no estresse. Apareceu o conceito de burnout, já existia antes, mas agora muito mais intenso, né? Essa coisa fortíssima. Tudo isso ligado ao sono, né? Então, o sono é como se fosse uma nuvem de pólen em cima dessas coisas todas. O sono está em todo lugar. Aquilo que eu falei logo no comecinho. A primeira coisa que eu falo com o paciente, bom dia, boa tarde, como é que está o seu sono? Porque é pelo sono que eu, como médico psiquiatra, eu avalio muitas vezes se ele tá dormindo bem. Não é que está dormindo bem, dorme 10 horas, não, não é isso. Para os padrões dele, dorme, e como bem falou a Helena, consegue ter uma atividade produtiva durante o dia, trabalha, fica menos irritado, faz as coisas, etc. Tal, vamos seguir em frente. Eu tenho medo, Márcio, já está aproveitando uma especialista que não é todo dia que nós temos aqui, eu tenho medo só de quando o paciente começa a usar, às vezes por conta própria, um remédio chamado Zolpidem. Já ouviu falar, né, Helena? Né, Márcio? Sim. Zolpidem, né? Nossa, por que que eu, como psiquiatra, tenho medo disso aí? Porque o número de pacientes que eu vejo com uma dependência é um número altíssimo, altíssimo, assim, sabe? Na minha equipe tem 14 psiquiatras, nenhum deles está autorizado a usar esse sal, Zolpidem, como primeira escolha
para um paciente que tem problemas de sono. Por quê? Porque a chance de vir a ter depois uma dependência é muito grande. A gente trata de quem já tem a dependência. Eu atendi um médico do interior, ele, um cirurgião, ele estava tomando 150 comprimidos de Zolpidem por dia. 150. Por quê? Ele tomava para dar um up de manhã, para poder acordar, um cirurgião, ele tinha que operar, não sei mais o que, tal, tal. Descansava um pouquinho à tarde, final da tarde outra vez, e à noite, para dar sono, ele tomava. Ele não contava, ele jogava aqui na mão assim, Nossa, como bala jujuba. Uhum. Assim. Que perigo, né? digo. É, Helena, você também fica preocupada com esse sal? Existe isso aí ou é mais preocupação de médico psiquiatra só? Eu sei que os psiquiatras odeiam, né? A gente não odeia, eu não odeio tanto assim, mas acho que, acho que na pandemia a gente teve muito problema, sim, com essa questão do sono, e teve muito abuso do Zolpidem, e as pessoas começaram a usar demais, e eu acho que assim, acho que foi desse abuso que teve muito problema, na verdade. Eu não acho que ele é tão endemoniável assim, né? Se for Entendi. usado com cautela assim, em um curto prazo, né? Eu vou dar um exemplo de um caso que eu tive, nem sei se posso, Márcia, pode Sim, falar? claro. Eu tive um caso de uma paciente com 25 anos, que ela, olha a situação, ela nunca teve insônia, mas ela tinha uma vida atribulada, 25 anos, aquele auge, né, da energia e tudo mais, e aí ela acordou, tipo, ai, nossa, hoje eu faço 25 anos, meu Deus, um quarto de século, e de repente deu um tilt nela, achando que sei lá, caiu uma ficha e daquele dia ela começou a não dormir. E aí ela ficou uma semana, falou que ela não dormiu nada e tudo era horrível durante uma semana. E nesse caso eu dei o Zolpidem, porque ela chegou assim, eu não sei mais dormir, eu desaprendi, não sei, nunca mais eu vou conseguir dormir na minha vida e tal, e tal. Eu preciso saber que eu consigo dormir. Uma coisa assim absurda, drástica e repentina. E aí eu dei o Zolpidem e ela dormiu bem. Mas estou falando tudo isso para dizer assim, que não é tão endemoniável, porque às vezes, como ela viu que ela dormiu, depois na outra semana ela usou por uma semana, depois ela já retirou e conseguiu dormir, porque foi uma coisa que deflagrou quando ela fez 25 anos. Uhum. Então, acho que a pandemia piorou muito a questão do sono das pessoas, porque as pessoas podiam dormir e acordar a hora que quisessem, porque já que não tinha aula online ou não tinha nada a fazer, e tumultuou a rotina. Então, acho que prejudicou a rotina e aí todo mundo ficou com sono atrapalhado na rotina do dia e a rotina da noite. E isso levou a usar mais o Zolpidem, mas não acho que ele seja tão ruim assim. Acho que em casos seletivos ele pode ajudar, pelo menos temporariamente, né? Claro que quando tem coisas psiquiátricas, obviamente não vai dar conta, né? Só para induzir o sono, mas em coisas pontuais eu acho que a gente consegue ajudar, sim. Queria aproveitar, inclusive, aprofundando essa questão, embora a medicação, doutor Arthur, possa ser aí uma parte útil exatamente para melhorar o sono, né? Muitos especialistas enfatizam que cada caso é diferente e não há aí uma solução única para todos. E aí eu pergunto, afinal, a medicação ela deve ser apenas uma parte de uma estratégia maior exatamente para lidar com a insônia? E funciona melhor quando combinada com as mudanças comportamentais? Isso seria uma preliminar do divórcio do sono, doutor? Bom, quem entende mais de sono do que eu é a doutora Helena aqui, mas eu vou dar minha opinião, mas eu curioso para ouvir a opinião dela depois, né? Exatamente como você falou, Márcio, quer dizer, o medicamento eu acho que é um dos pontos, mas o que nós costumamos pedir e falar para os nossos pacientes, né? Quando o problema de sono aparece e se a gente não tocar e não tentar resolver, ele vai ficando só pior, 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 né? Eu costumo dar uma orientação que nós chamamos há muitos anos já de higiene do sono. Quer dizer, Sim. você se preparar para dormir, né? Você não ir para a cama assim, com vários estímulos auditivos, visuais, sensoriais, assim, de uma forma intensa, né? Eu oriento que os meus pacientes não usem nada que tenha cafeína, como chocolate, refrigerante, próprio chá, café, né, a partir das 5 horas da tarde, quando eles têm problema de sono, né. Eu acho que cada um vai ter que desenvolver o seu estilo.
Eu, quando acho que posso ter alguma coisa que está me preocupando, tal, eu tomo um banho morno, uso um pijama limpinho, e tomo uma coisa que a minha nona é avó italiana, né? Ela dava para mim quando eu era pequeno, um leite morno. E às vezes ela colocava um pouquinho de mel dentro, assim, só para dar um. Mas esse leite morno, e ela falava: Olha, neto, você vai. Era o primogênito, né? Você vai tomar esse leite e você vai ver que vai ficar melhor, você vai dormir bem. Mas toma devagarinho. Sei lá, se muita sugestionabilidade aí, mas para mim não é que funcionava bem. Além disso, até escrevi uma coluna sobre ele, às vezes você usa uma meia grossa no pé à noite. Como assim? O que isso tem a ver? Uma meia grossa esquenta o seu pezinho, vai, ajuda. Agora, o que mais ajuda, na minha visão, é você se desconectar das telas, da televisão, do computador, do meu iPad, do celular. Cada um tem o seu jeito. Eu deixo meu celular no outro cômodo. Eu deixo ele no outro cômodo. Eu deixo até desligado às vezes, sabe? Por quê? Porque se alguém fica ligando para mim, chamando, nossa, aquilo lá atrapalha o sono, né? É, e quando que eu ligo de volta a ele? Quando eu acordo. Às vezes eu acordo às 4h30, 5 horas, eu vou lá, pego, tal, mas é uma. Assim, é um jeito. Então, para mim, você respeitar o seu lar e ele não ser o seu aliado para dar sono é uma coisa boa. E por último, o que eu gosto de fazer, que a minha equipe faz muito melhor do que eu, é meditação. Não é que a meditação, para algumas pessoas, ajuda muito. A minha esposa medita. Ela fica lá, tal, mas não sei mais o que. Às vezes eu quero fazer uma piadinha, mas é totalmente inapropriado, não serve, não pode, é inadequado, porque é capaz, também italiana, jogar alguma coisa em mim assim brava. Então, mas funciona bem, é uma coisa bacana. Mas eu queria ouvir a Helena, mas porque a Helena sabe disso muito melhor do Deu que eu. contra-solta, então, doutora Helena. Não, acho que tudo que ele falou está perfeito, e vou só justificar que o leitinho morno tem um fundamento, sim, que é o triptofano, né? Então a gente tem o precursor aí, o triptofano, então não é lenda da nona, isso é uma coisa que o leite morno ajuda, sim. Então, além do ritual de desacelerar, tem o fundamento do leite morno, né? De ficar mais quentinho, de ficar mais aconchegante, de desacelerar, de fazer todo esse ritual pré-sono. Então, acho que tudo isso ajuda muito. A questão da meditação realmente ajuda muito. Depois que eu comecei a entrar muito nessa questão de sono, a gente fez muitas pesquisas, porque as mulheres têm muito mais problema de sono do que os homens, de insônia, né? Os homens têm mais apneia. E a gente ficou pesquisando muitas coisas para ajudar o sono das mulheres. E aí, uma das coisas que a gente pesquisou foi a meditação. Então, a gente tem teses, né? Eu tenho duas. Ontem foi a qualificação de uma aluna minha que a tese era meditação online. Então ela fez dois grupos, até a meditação online funcionou para insônia na mulher. Então, a gente tinha meditação presencial, um grupo controle, um grupo fazendo meditação. Tem outros experimentos que a gente fez com aromoterapia, com lavanda, com acupuntura, com diversas coisas que promovam relaxamento. Claro, para teses a gente usa essas terapias de forma isolada, mas na vida real, um pouquinho de cada coisa sempre vai ajudando, né? Quer dizer, a pessoa aprende a meditar, usa um óleozinho de lavanda, toma o leite morno, faz o ritual, não toma o café, quer dizer, é uma comunhão aí de coisas que vai desacelerando o pensamento. Então, acho que todas essas medidas ajudam, sim. Doutor Arthur, tem gente contrária, inclusive, à própria expressão divórcio do sono. E a justificativa estaria no fato de que o uso contínuo do termo divórcio do sono, ele carrega conotações negativas e que poderia impedir os casais de considerar de outra forma, ou seja, um acordo altamente benéfico, doutor. Acho que faz sentido, Márcio. Sabe, a palavra divórcio é sempre uma quebra, né? É sempre alguma ruptura. É algo. Ninguém faz festa. Puxa vida, que bacana, me divorciei agora, mas o quê? Vamos. Não.
é sempre a identificação de que um acordo que você tinha feito, muitas vezes uma religião católica, de você ficar com aquela pessoa até você morrer, né, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, você vai ficar com aquela pessoa. Você não vai conseguir fazer porque o clima ficou de tal forma insustentável que cada um resolve seguir o seu próprio rumo. Você importar esse conceito, essa palavra, que tem uma conotação negativa, para poder justificar algum comportamento que eventualmente tenha respostas positivas. Quer dizer, você dormir em quartos separados não é uma coisa. Você não está rompendo, né? Helena falou bem. O homem às vezes sente um pouquinho, eu entendo, eu sou homem, então dá para entender. Mas às vezes você tem que dar um passo para trás para dar dois passos para frente, para você poder ficar, né, ficar melhor. Esse grande casal, amigo nosso, né, que dorme em quartos separados, foi para nossa casa da praia e dormiram os dois juntos, evidentemente, né, no mesmo quarto lá, né? É, nem perguntei depois como é que foi, mas eles acordaram razoavelmente bem. Ele é muito mal-humorado de manhã. Ele é mal-humorado o dia inteirinho, mas de manhã ele é mais mal-humorado, né? Mas estava uma coisa gostosa, uma coisa super, super boa, assim, né? Então, você tem toda a razão, Márcio. Importar a palavra divórcio, eu acho que é um pouco pesada, sabe? Mas eu também não sei qual outra palavra menos certeira do que o divórcio aí. Vamos tentar uma aliança do sono. Opa, Já ficou mais positivo, né? é bem, bem mais bacana, né? Aliança do De repente, Sono. o título da peça pode ser, ao invés do Eu vou. divórcio, que poderia É, acarretar a rejeição, aliança do sono é mais simpático, né? é mais simpático, é mais simpático. Parabéns. Doutora Helena, e aqueles dispositivos usados no pulso, tem até anel, né? Para aquelas informações relativas aos movimentos dos membros do corpo, a aferição da frequência cardíaca, sensores de temperatura que tentam medir o tempo total do sono. E aí eu pergunto, doutora Helena, será que seria um bom instrumento para avaliar a viabilidade do divórcio do sono ou a imprecisão desses dispositivos pode levar a um acidente de percurso? Eu acho que ele é um elemento a mais que pode ajudar a ter uma mensuração aí mais objetiva da quantidade de sono, né? Porque às vezes a pessoa não tem muita ideia, especialmente quando as pessoas ficam muito tempo deitada na cama, porque isso é uma coisa muito frequente também. A pessoa fica um tempão na cama achando que não dormiu, e às vezes ela dorme bastante tempo, mas bem picado. Então, acho que a questão desses dispositivos, eles podem ajudar a ter uma mensuração aí de quantidade de horas, mas mais do que medir, né, por dispositivos, é você ir para a cama realmente quando você tiver, né, tanto um ou outro, junto ou separado, e quando estiver com sono, e sair da cama também quando já acordou, então não ficar fazendo nada lá, esperando, porque é muito frequente, aí é uma outra coisa que também ajuda no sono, que chama restrição no leito, que é a pessoa não ficar, tipo, as pessoas, eu vou para a cama às 7 da noite, fico esperando o sono chegar e fico até às 10 da manhã, quer dizer, a pessoa fica 13, 14, 15 horas na cama esperando o sono chegar. Bom, então, voltando à sua pergunta, acho que pode ser um elemento talvez a contribuir, mas acho que não, a gente tem que ficar tanto focado em coisas eletrônicas, tem que tentar ser mais light, assim, né, para ir dormir, para acordar, quanto menos parafernália, acho que é melhor. Doutor Arthur, a doutora Alice Roth, da Universidade de Cleveland, ela analisou um estudo e afirmou que ninguém deveria se sentir mal ou culpado por dormir em quartos separados. E ela arrematou dizendo o seguinte: se você está sem sono por qualquer motivo, você não está dormindo o suficiente, aí a sua saúde mental vai sofrer, a sua saúde física vai sofrer. Ela está certa na avaliação, doutor? Eu acho que ela está certa. Eu acho que ela está certa. Doutora Alice, eu acho que ela percebeu que
Outra vez, depende dos combinados, né? Você está com uma insônia, você está com uma dificuldade de. O paciente fala, eu fico fritando, como se fosse bife à milanesa, sabe? Eu vou de um lado para outro e no sono não vem, não sei mais do que, tal, tal. E aquela angústia, meu Deus, o sono não vem, eu preciso dormir, não sei mais do que, tal, tal, não posso tomar remédio, que amanhã eu tenho que fazer isso, aquilo, não sei mais do que. Então, é um sacrifício, é uma coisa bem complicada. Nessa hora, dentro de um acordo prévio, não sem avisar, né? Olha, eu vou para o outro quarto para ver se eu consigo dormir melhor. Não é nada contra você, ao contrário, é para que você possa dormir bem, né? Eu acho que se eu falasse isso para minha esposa iria dar beijinhos e palminhas, ia fazer um café especial no dia seguinte, né? Olha, eu estou indo para outro quarto para você poder dormir bem, ainda falar minha querida, né? Nossa, eu acho que funciona super bem, eu acho que é bem adequado. O que mais vale aí, Márcio? Eu acho que são os combinados. Vamos combinar a coisa antes? Isso, Aquilo que a gente combina não é caro, né? exatamente. Qual que é o problema que o médico, o psiquiatra vê muitas vezes? As coisas não são combinadas, elas são olhadas e faz um sinal, coisa, mas não é falado. Não é falado, fica no ar. Fica no ar. Daí, uma das vantagens que a pandemia trouxe, acho que foi de escrever coisa no celular, no WhatsApp, deixar escrito, está combinado aqui. Estamos no finalzinho, doutora Helena. O que ficaria como sugestão para aqueles que nos acompanharam até aqui e passaram a enxergar o assunto como possível de ser discutido? Eu acho que eu pego o gancho aí do que o Arthur estava falando, que é o combinado não sai caro. Então, acho que cada um tem que entender como que é o seu sono, o que que você precisa realmente para dormir, como você dorme bem, o que que você precisa para dormir bem, olhar para o outro, né, com quem você divide sua vida, perguntar, e você, como é que você dorme bem? E tentar chegar num acordo aí do que é bom para ambas as partes. Às vezes eu tenho pacientes que a gente faz combinados diferentes, assim, tipo, tantas vezes por semana dorme junto, tantas vezes dorme separado, e aí um não fica tão chateado, o outro também não. Mas fazer um combinado que agrade ambas as partes. Então, acho que olhar para si, com respeito para o próximo e tentar entrar num acordo, eu acho que é o melhor caminho. Doutor Arthur, então, por tudo que a gente acabou discutindo aqui, o divórcio do sono, então, não é uma punição, é fazer o melhor um para o outro. Não é uma punição. O divórcio do sono, às vezes, desculpa usar a ideia sua, é uma aliança, né? É uma aliança que vem para poder dar mais qualidade de vida, para dar mais qualidade de sono, que vai se transformar num dia melhor no dia seguinte, né? Então, eu acho que é uma opção que a gente combina antes, a gente pode testar, ver se funciona, mas está aí. Acho que é sinais dos tempos para melhorar uma coisa que é bacana, que é a vida a dois, que é a vida temperada no amor, no carinho, sobretudo no respeito. Suas considerações finais, doutora Helena? Eu acho que pensar que o sono é fundamental mesmo para a nossa saúde e bem-estar. Então, a gente tem que olhar com carinho para o nosso próprio sono e para o sono da pessoa que a gente compartilha a vida, né? Para poder ver o melhor caminho para a gente dormir bem e acordar bem. Doutora Helena Rachu, professora livre-docente do setor de sono na mulher nos departamentos de ginecologia e psicobiologia da Unifesp, ela que é pesquisadora do Instituto do Sono e professora da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein. Muito obrigado pela sua participação em mais um Contraponto, doutora Helena. Eu que agradeço, viu? Obrigada pelo convite. Doutor Arthur Guerra, professor associado do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Parabéns aí pelo seu trabalho. Estou aguardando ansiosamente essa peça sobre o divórcio do sono, doutor Arthur. Não desista dessa ideia. Não, Também quero assistir. se eu desistir é porque eu vou perder o meu sono. Não, não vou desistir. Obrigado pela oportunidade aqui também, achei muito bacana. Obrigado e prazer em conhecer, Helena, também. Obrigada, gente. Boa noite.
Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Trocando em Miúdos. Programa produzido e apresentado por Márcio Alvarenga. Visite o nosso site www.programatrocandoemmiudos.com.br